Eu já estava rodando fazia quase 5 horas. Comecei às 19 horas no Morumbi, depois desci sentido Campo Limpo. Por volta da meia-noite, o movimento caiu bastante. Quinta-feira costuma ser boa, mas depois das 2 a cidade muda. Quem trabalha de madrugada sabe. São Paulo nunca dorme, mas também nunca fica igual. Às 2h31 da manhã, tocou o pedido. Retirada numa hamburgueria 24 horas na estrada de Itapecerica, quase à altura do terminal Capelinha. Eu já conhecia o lugar. Sempre tem 2 motoboys encostados ali esperando corrida longa. Quando entrei, um deles comentou: "Depois das 2 começa a vir coisa estranha." Eu ri. Achei que era papo de madrugada. Peguei o pedido, combo simples, pago no cartão. Mas uma coisa me chamou a atenção. O nome no aplicativo estava só com uma inicial. Letra única, sem sobrenome. Isso não é tão comum. Saí da lanchonete às 2h36. A estrada de Itapecerica ainda tinha movimento leve. Ônibus noturno passando, um ou outro carro acelerando. Virei numa rua paralela depois do mercado extra antigo, e ali a cidade ficou diferente. Menos luz, menos barulho, menos vida. A rua era levemente inclinada, casas geminadas, muros altos, portões fechados. O aplicativo indicava que eu estava chegando. Número 154. Passei pelo 148, depois 150, depois 160. Voltei devagar. Os números realmente pulavam. Pensei que poderia ser casa nos fundos. Algumas ali têm 2 entradas. Desci da moto. O ponto vermelho no mapa não estava alinhado com a calçada. Estava alguns metros para dentro do quarteirão. Isso já me deixou incomodado. Eu mandei mensagem: "Boa noite, cheguei." Visualizado em menos de 5 segundos, mas ninguém respondeu. Eu fiquei ali, motor desligado, capacete na mão, e aí começou a parte estranha. Porque quando você está parado numa rua vazia de madrugada, você começa a ouvir coisas que normalmente passam despercebidas. O barulho distante de um cachorro latindo, um portão batendo longe, o vento passando por fio de poste. Mas naquele ponto específico da rua, estava silêncio absoluto. Silêncio que incomoda. Às 2h41, eu ouvi algo. Não veio da rua, veio de dentro do muro. Um arrastar lento, como se algo pesado tivesse sendo puxado no chão. Não foi eco, não foi imaginação, foi claro. Eu dei 2 passos para trás e fiquei olhando o topo do muro. Nada se movia, mas o som parou. O aplicativo atualizou sozinho. Cliente a caminho. Eu nunca tinha visto essa notificação. Fiquei olhando a rua esperando alguém sair. Nenhuma porta abriu, nenhum portão mexeu, mas a notificação continuava lá. Resolvi ligar. Chamou 3 vezes. Na 4ª, alguém atendeu. Eu não ouvi voz, só respiração, lenta, ritmada. Eu falei: "Boa noite, tô na rua." A respiração continuou. Eu falei de novo. Silêncio. Mas a ligação não caiu. Ficou aberta por quase 20 segundos, até desligarem. Nesse momento eu já estava desconfortável de verdade. Não era medo exagerado, era instinto, era a sensação de que algo não estava encaixando. Eu comecei a reparar nos detalhes da rua e percebi uma coisa que não tinha notado antes. Nenhuma casa naquela parte da rua tinha número visível no portão. Todos estavam apagados ou desgastados, como se ninguém ali se importasse em identificar nada. Às 2h44, o poste atrás de mim começou a piscar. 1 vez, 2,
3. A rua ficou mais escura. E aí eu ouvi novamente o arrastar, mas dessa vez mais perto, como se tivesse do outro lado do portão. Eu fiquei imóvel. O aplicativo vibrou. Olhei, entrega concluída. Eu não confirmei, eu não entreguei, mas estava concluída, sem opção de contestar, sem botão, sem nada. Eu abri o histórico. O pedido ainda estava lá, por 2 segundos, e sumiu. Atualizei a tela. Nada. Nenhum registro. Nesse momento eu só queria sair dali. Coloquei o capacete, subi na moto e antes de arrancar, eu olhei para o topo do muro e vi algo. Não foi rosto, não foi pessoa inteira, mas algo mais alto que o muro. Uma forma escura, parada, imóvel. Eu pisquei e não tinha mais nada. Quando virei na esquina, olhei no retrovisor. A rua parecia mais iluminada, como se o poste não tivesse piscando, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, passei lá às 15 horas. Queria conferir. A rua era comum. Barulho de vizinho, carro estacionado, mas onde deveria ser o 154, havia só concreto antigo fechando uma antiga entrada. Marca de portão soldado. Perguntei no mercadinho da esquina. O dono disse: ali tinha casa faz anos, foi demolida, nunca construíram nada. Eu conferi no aplicativo depois. Não havia registro, não havia reembolso, não havia nada. Como se aquele pedido nunca tivesse existido. Eu continuo fazendo entrega, mas depois das 2 da manhã, se aparece número fora da sequência, se aparece nome com uma única inicial, eu não aceito, porque naquela madrugada, em Capão Redondo, eu fiquei parado numa rua onde não existe o número que o aplicativo mostrou e alguém atendeu o telefone. Eu já fiz muita entrega em prédio antigo na Zona Norte, mas tem alguns que parecem que seguram o ar lá dentro. Era uma sexta-feira. Eu já estava rodando fazia horas. Depois da meia-noite, o movimento diminuiu bastante, mas ainda aparecia pedido isolado. Quando tocou aquele, eu quase recusei. Não pelo endereço, mas porque era um pedido grande, perto das 2 da manhã. 3 lanches, 2 refrigerantes, uma porção extra. Não parecia pedido de alguém sozinho. Cheguei perto da rua Dias da Cruz por volta de 1h50 da manhã. Ainda tinha movimento leve na rua principal, bar aberto, carro passando. Mas quando virei na rua do prédio, parecia outra cidade. Silêncio, luz fraca, quase nenhum carro estacionado. O prédio não era abandonado, mas também não parecia bem cuidado. Fachada antiga, portão de ferro, interfone analógico. Toquei. Demorou quase 40 segundos para atenderem. Uma voz masculina respondeu: "Pode subir", sem perguntar nome, sem confirmar nada, só isso. A porta estava destrancada. Entrei, o corredor tinha aquele cheiro de prédio que quase não tem circulação de ar. Subi pela escada. Cada degrau fazia barulho. No segundo andar tinha uma porta aberta no corredor, TV ligada dentro, mas ninguém na sala. Eu parei por um segundo, mas segui. No terceiro andar, o corredor estava completamente escuro, só uma luz fraca no final. Apartamento 302. Bati. Nada. Esperei, bati de novo, aí ouvi algo. Não eram passos normais. Parecia alguém arrastando o pé, devagar, parando bem atrás da porta. Eu falei: "Entrega". Silêncio. Uns 5 segundos depois, uma voz respondeu: "Deixa no chão". Não parecia a voz de alguém velho, mas também não parecia jovem. Era neutra, fria. Eu falei: "Preciso confirmar no aplicativo". Silêncio. Depois: "Só deixa no chão". Eu não sei explicar por que fiquei nervoso ali. Era só deixar no chão e ir embora.
mas a sensação era de que tinha mais de uma pessoa lá dentro. Eu não ouvi conversa, mas ouvi movimento, respiração, como se tivesse alguém bem perto da porta. Eu coloquei a sacola no chão, abaixei para tirar foto. Quando levantei, percebi algo estranho. A porta não tinha olho mágico, nem câmera, nada. Era só madeira antiga. A maçaneta começou a girar, muito devagar. A porta abriu uns 10 centímetros, só o suficiente para uma mão sair. A mão estava fria, não de temperatura, fria de aparência, pálida demais, magrela, unhas muito curtas. Ela puxou a sacola, mas não fechou a porta na hora. A porta ficou aberta alguns centímetros e eu senti claramente que alguém estava me olhando lá de dentro. Eu não vi rosto, só sombra, mas tinha alguém parado ali, muito perto. A porta fechou. Eu fiquei parado 2 segundos, não sei porquê, talvez esperando ouvir algum barulho, agradecimento, alguma coisa. Nada. Silêncio total. Quando comecei a descer a escada, ouvi um barulho acima de mim. Passos, no 4º andar. Eu pensei que tinha subido um andar a mais sem perceber, mas eu tinha certeza que era o 3º. Continuei descendo. Os passos continuaram, sempre um lance acima, nunca no mesmo nível. Eu parei no 2º andar, o som parou. Eu desci 2 degraus rápido. O som desceu 2 degraus rápido. Não parecia eco, era pesado demais para eco. Cheguei no térreo com o coração acelerado. Abri o portão e saí. Subi na moto, mas antes de ligar, eu olhei para a fachada. O prédio parecia ter 4 andares. Eu tinha subido até o 3º, mas vi claramente uma janela acima do que eu considerei 3º. E tinha alguém lá, parado, atrás da cortina. Fiquei olhando uns segundos. A pessoa não se mexia, não acenava, não fazia nada. Só estava ali, imóvel. No dia seguinte, eu voltei lá durante a tarde. Queria ter certeza. Contei os andares, térreo, 1º, 2º, 3º. Só 3. Não existe 4º andar. A janela que eu vi não existe. Eu até perguntei para um morador na entrada se tinha algum apartamento acima. Ele disse, não, esse prédio é antigo, mas só tem 3. Eu não sei explicar o que eu ouvi naquela escada, não sei explicar a janela, não sei explicar a sensação de que tinha mais gente dentro do 302. Mas eu sei de uma coisa, desde aquela noite, eu nunca mais subo em prédio antigo depois da 1 da manhã. E quando alguém diz, pode subir, sem nem perguntar meu nome, eu cancelo. Sábado na Cidade Baixa é sempre caótico. Quem entrega ali sabe. Bar lotado, carro parado em fila dupla, gente atravessando fora da faixa, som alto misturado com conversa. Eu já tinha feito umas 6 entregas naquela região naquela noite. Normalmente é tranquilo, só precisa ter paciência. Por volta das 23h40, entrou um pedido grande. Petiscos, hambúrguer, bebida. Valor alto. Endereço. Casa antiga na Rua da República. Eu já tinha passado naquela rua várias vezes. É cheia de casa antiga reformada, que vira bar ou espaço para evento. Não parecia estranho. O retirada foi normal. Restaurante cheio, cliente ansioso perguntando o tempo de entrega. Aquela correria de sábado. Peguei a sacola e segui. Quando virei na Rua da República, já vi movimento. Mas não exatamente no endereço. O endereço ficava quase no meio da quadra. Uma casa antiga, fachada baixa, portão de ferro. E tinha um grupo de umas 8 pessoas na calçada em frente. Eu pensei que fosse a festa, mas eles estavam do lado de fora, parados, conversando. Encostei a moto. O som de música vinha de dentro da casa, alto o suficiente para ouvir da rua. Música eletrônica, gente falando alto, risada, parecia festa cheia. Eu mandei mensagem no aplicativo. Cheguei. Visualizado quase instantâneo, sem resposta.
Uma das pessoas do grupo perguntou: entrega? Eu falei o nome do cliente. Ele respondeu: mas aqui? Eu mostrei o número. Era ali, exatamente ali. Eu olhei melhor para casa. O portão estava fechado e tinha cadeado. Cadeado mesmo. Não era só tranca interna, era cadeado externo. Eu estranhei, mas a música continuava tocando, alta, vinda claramente de dentro. Liguei para o número. Chamou, chamou e alguém atendeu. Barulho de música no fundo. Eu falei: estou no portão. A pessoa respondeu: já vai, só um minuto. Desligou. O grupo na calçada começou a comentar. Uma mulher disse: a gente está aqui há meia hora, não entrou ninguém. Outro falou: essa casa não tem evento hoje. Eu fiquei parado ali. A música continuava. Eu conseguia distinguir batida, voz do DJ, até alguém gritando. Não era som distante, era som próximo. Um dos caras do grupo chegou perto do portão, encostou o ouvido e disse: não tem nada aí dentro. Eu me aproximei também. Quando eu encostei no portão, silêncio total, como se alguém tivesse desligado o som. Eu me afastei 2 passos. A música voltou, instantaneamente, como se nunca tivesse parado. O grupo ficou em silêncio por alguns segundos. Um deles tentou balançar o portão. Estava firme, cadeado bem preso, sem sinal de que alguém tivesse acabado de trancar. O aplicativo vibrou. Mensagem do cliente: entra. Eu respondi: o portão está fechado. A resposta veio quase na mesma hora: a porta lateral está aberta. Mas não tinha porta lateral. A fachada era reta, só um portão e uma janela fechada com grade. O grupo começou a ficar incomodado. Um deles falou: isso tá errado. Outro pegou o celular para filmar. A música parou de novo, mas dessa vez não voltou imediatamente. Ficou silêncio, uns 15 segundos, longos. Depois voltou, mais alta. Eu liguei de novo. Dessa vez ninguém atendeu, mas dava para ouvir o toque chamando. Não tinha música no fundo da ligação, só chamada normal. O pedido foi cancelado automaticamente 5 minutos depois, sem justificativa, sem taxa, sem nada. Eu fiquei mais uns 2 minutos ali, conversando com o grupo. Eles juravam que ninguém tinha entrado naquela casa naquela noite, e que ela só abria quando tinha evento marcado. Um deles disse que o dono mora em outro bairro. Antes de ir embora, eu fiz uma coisa que me arrependo até hoje. Eu fui até a lateral da casa, passando pela calçada do vizinho, só para conferir se existia outra entrada. Não existia. Era parede contínua, sem porta, sem acesso. Enquanto eu voltava para a moto, a música parou pela última vez, e dessa vez não voltou. A rua ficou só com o som dos bares da esquina. Eu nunca mais peguei entrega naquela parte da Rua da República depois da meia-noite. Não porque eu acho que tinha algo sobrenatural, mas porque tinha som, tinha ligação atendida, tinha mensagem respondida e tinha cadeado no portão. E isso não encaixa. Eu nunca tive problema entregando em Boa Viagem. É área movimentada, prédio alto, porteiro, iluminação boa. Até tarde da noite sempre tem carro passando na Conselheiro Aguiar. Era sexta-feira. Eu estava rodando desde o começo da noite. E por volta da meia-noite ainda tinha bastante pedido. O que entrou parecia comum. Pedido grande, sushi, valor alto. Endereço: prédio residencial perto da praia. Nada fora do normal. Cheguei no prédio às 23h47. Portaria 24 horas. Interfone funcionando. Chamei no apartamento indicado. Uma mulher atendeu. Voz normal. Disse: pode subir, por favor. O porteiro confirmou pelo interfone e liberou. Tudo normal até ali. Subi de elevador até o 12º andar. Corredor iluminado. Porta do apartamento já estava entreaberta. Isso já não é comum. Normalmente o cliente abre depois que você bate.
mas a porta estava aberta uns 5 centímetros. Eu bati leve. A mesma voz feminina respondeu: "Entra!" Eu parei. Entregador não entra. Eu falei que podia deixar na porta. Ela insistiu: "Pode entrar, tá tudo certo." Eu hesitei, mas a porta estava aberta e a luz da sala acesa. Eu entrei 2 passos. A sala estava arrumada, TV ligada sem som, luz indireta acesa, mas não tinha ninguém na sala. Eu falei: "Entrega?" A voz respondeu do fundo do apartamento: "Já vou." Eu fiquei parado ali. E foi aí que percebi um detalhe. A televisão estava ligada, mas não tinha sinal. Tela azul, sem som, só ligada. Esperei uns segundos. A mulher não aparecia. Eu escutei algo no corredor interno, mas não parecia alguém vindo. Parecia algo sendo arrastado, como um móvel pesado. Eu dei um passo para trás, perto da porta, e a voz mudou. Não era mais feminina, era masculina, baixa. Disse: "Deixa ali na mesa." Eu congelei. Eu tinha certeza que quem falou no interfone era mulher. A voz agora era completamente diferente. Eu falei: "Preciso confirmar." Silêncio. Depois, passos rápidos vindo na direção da sala. Eu saí do apartamento na hora. Deixei a sacola na porta. Desci de elevador. Quando cheguei na portaria, perguntei para o porteiro se o apartamento era de casal. Ele olhou no sistema e disse: "Não, está vazio, reforma." Eu falei que tinha acabado de subir. Ele disse que ninguém autorizou nada pelo interfone. Eu abri o aplicativo para mostrar. O pedido ainda estava ativo. Marcava que eu estava no local, mas o nome do cliente tinha mudado. Não era mais nome feminino. Estava apenas "Boa Viagem", sem número, sem complemento. Eu finalizei a entrega manualmente e fui embora. 5 minutos depois, o aplicativo me mandou notificação: entrega cancelada. Mas o prédio existe, o apartamento existe, e alguém falou comigo lá dentro. Eu nunca mais aceitei pedido para aquele prédio depois da meia-noite, porque eu ouvi 2 vozes diferentes no mesmo apartamento. E o porteiro disse que estava vazio.